Santucci, o Fed retomou o ciclo de corte de juros. Isso foi bom para as bolsas? Foi, Carol. A gente viu um movimento bastante forte dos mercados acionários no mundo como um todo, principalmente após a decisão do Fed, mas também a renda fixa teve um comportamento bem forte no mês de setembro. Perfeito, Santucci. Muito interessante. Vamos entrar em detalhes sobre isso nesse episódio. Fique aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection, o programa que conecta você aos investimentos internacionais. E como todo início de mês, eu estou aqui com Marcelo Santucci, João Scandiuzzi, muito bem-vindos, sempre muito bom ter vocês aqui. Muito obrigado, Carol Santucci. Sempre um prazer, Carol Scandiuzzi. E aí, não tem como a gente não falar, né, e começar agora, João, o corte de juros, né, que o Fed teve dia 17 de setembro, hoje é dia 29 de setembro. Você já falou no último episódio sobre isso, já estava dado, né, mas eu quero escutar a sua leitura, que traz para os nossos ouvintes a sua leitura sobre o discurso do Powell, né, o que mais você destaca nessa reunião? Pois é, sim. O corte de 25 bases, de fato, era amplamente esperado, né? A gente estava querendo entender como é que ele ia ser comunicado, né? As projeções que acompanharam esse corte e, obviamente, como é que estava a dinâmica do comitê, né? Porque tinha gente nova ali, né? Um indicado pelo Trump, então entender como é que ia ter esse posicionamento. Tá? Em termos da comunicação, o Powell ele comunicou de uma maneira bastante comedida, né? Ele vendeu esse corte como basicamente um seguro, né? Um seguro contra quê? Contra uma piora abrupta de mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho ele tem caracterizado como um equilíbrio curioso, o desemprego está baixo, mas tem tido pouca rotatividade de mão de obra, que é um sinal de desaquecimento, né? E ele, portanto, resolveu que era hora de começar gradualmente, né, a cortar juros. Tá? Agora, é interessante, isso conversa até com as projeções, porque, na verdade, em relação a junho, que é a última data das projeções, né, antes dessa de setembro, eles, na verdade, revisaram para cima o crescimento, né, tanto, na verdade, do ano que vem, né, desse ano, do ano que vem, 20 bases para cima, revisaram a taxa de desemprego para baixo, tá? E revisaram também a inflação do ano que vem ligeiramente para cima. Né? Então, na verdade, o cenário é um cenário de crescimento um pouco mais forte, desemprego mais baixo, né? E uma inflação um pouquinho mais pressionada, ainda convergindo, obviamente, né? Mas esse é o cenário. Então, se você fosse lá só por projeções, isso não conversaria com corte de juros. Então, ele justifica isso não é porque o cenário piorou, né? Mas é porque existe um risco. E o Fed faz política monetária também por gestão de riscos. Então foi essa, vamos dizer assim, o racional. Mas ele vendeu dessa forma. Ele disse que não houve uma discussão séria sobre 50 bases. Né? E isso foi importante, porque a gente teve um voto por 50 bases, justamente do novo indicado pelo Trump, o Stephen Miron. Né? E isso foi interessante, o fato de ter sido só um voto. Né? A gente não teve Waller e Bowman, né, que também foram indicados pelo Trump, só que no primeiro mandato, né, que tinham votado em julho, né, por corte de juros num dissenso também, eles não acompanharam o Miron. Né? E aí quando o Powell disse, não tem discussão séria, não teve discussão séria sobre 50 bases, eles estão de alguma forma isolando o Miron, né? E tentando dar um sinal de que não tem politização da política monetária. Né? Então, isso foi uma outra discussão importante. Agora, e o Powell também falou o seguinte, olha, com a inflação ainda subindo por conta de tarifas, mesmo no cenário base sendo um choque de oferta, e um risco de piora do mercado de trabalho, ele falou, olha, é uma situação em que o Fed não tem um caminho óbvio, né? Porque os dois mandatos estão se distanciando da meta para caminhos opostos. Né? Agora, dito isso, ele não foi hawkish, na minha opinião. E por que não? Né? Porque ele basicamente indicou o seguinte, ele foi perguntado, mas 25 bases resolve o problema, né, do risco do desemprego e tal? Ele falou, não, 25 bases faz muito pouca coisa, mas o importante é que o mercado precifica um ciclo. Né? E não é que eu esteja, de fato, dando uma chancela a tudo que está precificado pelo mercado, mas isso é importante, é assim que a política monetária atua. Então, ao dizer isso, ele está indicando que tem um ciclo. Né? Não é um corte solteiro de juros assim. Né? Então a gente vê, como é que eu vejo esse ciclo? Né? Eu estou colocando no meu cenário mais 2 cortes até o final do ano, levando a taxa, né, basicamente para 3,5 com 3,75, depois uma pausa, né? E depois que houver a passagem do bastão do Powell para o seu sucessor, né, na chefia do Fed, eu vejo mais 2 cortes de juros ali em junho e julho do ano que vem, levando a taxa para os 3 com 3,25. Né? Então seriam 2 etapas e tal. Obviamente que tudo vai depender da evolução de mercado de trabalho, crescimento, inflação, etc. Né? Principalmente mercado de trabalho, que é esse risco que eles apontaram, mas esse é o cenário que eu estou vendo agora.
Não, excelente. Esse contexto é muito importante até para quem está nos ouvindo, né? Porque quando escuta, corte de juros, já acha que é uma recessão, está próximo de uma recessão, né? E aí está numa desaceleração. E aí eu puxo esse gancho aqui para o Santucci. Santucci, como é que os ativos, né, se comportaram? E aí como é que estão se comportando também em relação aos próximos cortes, dado tudo isso que o João colocou? Carol, esse ponto que você falou é muito importante, né? Um corte de juros, ele significa que as condições estão querendo, o Banco Central está tentando deixar menos restritiva as condições financeiras. Isso pode ser uma resposta a um medo de uma desaceleração muito forte, ou, no caso, que é o presente, que é uma coisa mais benigna, que é uma desaceleração controlada, que é resultante de um processo de política monetária restritiva que ficou há algum tempo, né, já com juros altos, e está no momento de ir suavizando. Então, a gente olhando um pouco a atividade, parece que nem o João falou, né? A atividade parece ainda saudável, principalmente no caso dos Estados Unidos, e a inflação, apesar desse repique como resposta à incerteza das tarifas, ela ainda, quando a gente olha para frente, ela ainda vai em direção à meta. Então, é uma condição, vamos dizer, saudável de corte de juros. Então, quando a gente olha o comportamento dos ativos financeiros, seja bolsa, seja renda fixa, a foto deste ano, né, final de setembro de 2025, é um ano muito forte para os ativos financeiros. As bolsas emergentes subindo mais de 30%. As bolsas, no caso americanas, bolsas mesmo europeias, tendo um comportamento muito forte. O S&P acima de 10%, 15%, parte de growth, de tecnologia, 30%, e novas individuais como Google, Microsoft, Nvidia, Meta, todos entre 25% e 30% de rentabilidade neste ano. É um movimento bastante forte de renda variável. E a parte de renda fixa também. Esse ambiente que a atividade mostra que é uma desaceleração contida, organizada e não uma recessão, dá espaço para a parte de juros também responder a juros menores, né? Então, principalmente o mercado, aí tem um pouco de distinção de qual ponto da curva a gente está falando, mas essa retomada do corte de juros para o mercado foi uma leitura de, puxa, eu posso continuar cortando, como o João falou, talvez a gente chegue ali num Fed Funds na taxa terminal na casa de uns 3%. Então o mercado de juros operou muito bem. Quando a gente olha neste ano, papéis ligados à inflação nos Estados Unidos rodando quase a 10% de rentabilidade no ano. Papéis, bem expressivo. É muito expressivo. Papéis de mercados emergentes, papéis de grau de investimento, mesmo high yield, entre 6,5% e 7% até 10%, 12%, você tem rentabilidade de renda fixa. Puxa, é uma rentabilidade nominalmente padrão de renda variável no mercado de renda fixa, né? E, como a gente diz, renda fixa tem, quando você compra um papel pré-fixado, você sabe o seu retorno no final do prazo. No meio do caminho você tem a marcação a mercado. Isso realmente foi um ano volátil, né? Todos vimos a questão das tarifas, questões geopolíticas. Ali no meio de abril os mercados estavam muito nervosos, tinha muita incerteza na mesa. Isso dissipou-se um pouco, mas não totalmente. Só lembrando, no meio de abril o S&P, as bolsas globais caíam 15%, as bolsas de tecnologia 30%. O ambiente é bastante incerto. O que a gente tem hoje, ainda sobre queda de juros, a gente viu no momento pós-pandemia que os bancos centrais tiveram que elevar os juros para ficar com políticas restritivas, principalmente depois da expansão fiscal, expansão monetária, gerou-se uma queda. Teve a queda da cadeia produtiva em relação ao Covid, mas também uma inflação muito alta, né? E quando a gente olha este ano, 2025, o Banco Central Europeu já está próximo ali no final do seu, provavelmente, da taxa terminal, na casa de 2%. O Fed estava em 5,25%, tinha cortado para 4,25%, pausou e agora ele retoma o corte. Então está mais ou menos no meio do ciclo de corte e o mercado já projetando uma taxa terminal na casa de 3%, um pouquinho abaixo de 3%. E os mercados emergentes, no caso, posições um pouquinho diferentes, alguns cortando, alguns ainda tendo que segurar o juro alto, mas o próximo movimento provavelmente é corte, no caso do Brasil, né? Então, quando a gente olha, o mundo está menos olhando em direção ou aplicando políticas menos restritivas ou próximos de começarem a corte. Então, para os ativos de risco, isso tende a ser positivo se não for interpretado que é uma medida mais drástica, que ter cortes muito abruptos por medo de uma desaceleração forte. Então, a gente está falando mais de um cenário um pouco mais benigno, e isso, os ativos de risco têm sido
muito positivo, né? Tanto renda fixa, renda variável, juros reais, próprios Estados Unidos, acima de 2,5%, quase 3%, a gente está na casa de 1,60%, 1,70%, que é menor do que nos níveis máximos que a gente bateu, mas ainda tem espaço para ir, talvez, para um nível mais para 1%, que seria talvez o alvo desse juro real, desse novo juro real americano, no caso. Mas, em suma, foi a foto deste ano, quem se manteve investido, quem conseguiu ter uma assessoria financeira ou delegar os recursos para um gestor, né, profissional, um time global que conseguiu fazer uma leitura, distinção entre ruído, fundamento. Porque teve muita volatilidade, muita volatilidade, muita incerteza. Mas excelentes retornos, né? Exatamente, é um retorno muito forte. Inclusive, o retorno não só foi muito forte, mas olhando à frente, também a gente tem estimativas de retorno bastante expressivas, inclusive acima da inflação. Então, é um ambiente, acho que ainda é bastante propício a estar fazendo essa alocação internacional. Narrativa muito positiva. Agora eu fico pensando aqui, você investidor que não está alocado parado em caixa, né, em money market, por favor, vamos repensar aí. Santucci, eu vou voltar com você para a gente falar sobre alocação, que eu acho que isso é fundamental. Mas, João, não tem como não deixar de falar, né? Você já comentou, o Santucci também, a importância da atividade, né? Então, vamos entrar um pouco mais em detalhe, né? A sua leitura sobre atividade global, atividade nos Estados Unidos, como é que você está enxergando isso, né? E o que é importante o investidor global estar atento? Claro, Carol. Assim, em termos de Estados Unidos, né? A gente tem tido uma situação curiosa, né, que justamente esse mercado de trabalho em que as revisões têm sido para baixo dos números de emprego, né, mas lembrando que ali tem choques de demanda, mas de oferta também, né, tem muito menos imigração, então o equilíbrio de emprego americano ele migrou para um número muito mais baixo do que ele era, né, 1 ano atrás, 2 anos atrás, quando estava tendo muita imigração, tá? Mas tem esse aspecto, só que por outro lado, né, os dados de atividade eles estão até na margem, nossa visão, bem, né, e até algum sinal de um pouco mais de robustez, né? Então isso é interessante. E vale a pena lembrar também que tem tido uma sazonalidade residual, né, nos dados americanos, né? Ali tudo é desazonalizado, né, como é apresentado ao público, mas a gente nota que depois da pandemia, que bagunçou muito os fatores sazonais, todo meados de ano, né, tem tido uma piora de mercado de trabalho, atividade, e depois melhora, né? E aí o mercado sempre reage muito, e o Fed reage muito a essa piora, mas depois as coisas acabam ficando melhores do que pareciam em meados do ano, né? E aí é muito curioso, porque a gente acabou de ter a segunda revisão, né, do PIB do segundo TRI, né, que foi a primeira leitura foi 3%, a segunda já 3,2% e agora já foi para 3,8%. Né? E foi uma revisão muito boa qualitativamente, né, porque o que foi realmente muito revisado para cima foi a demanda doméstica final. Né? Não foi estoques, não foi a parte de comércio, que isso é muito volátil, não dá muito sinal sobre crescimento. Mas assim, consumo e investimento mais forte, isso é um bom sinal para a economia americana. Então, aquela grande desaceleração que parecia que tinha acontecido, né, em meados do ano, nessa demanda doméstica final, na verdade, a gente passou da primeira leitura do PIB, era 1,2% essa demanda doméstica final, agora foi para 2,9% anualizado. Então, mostra um cenário muito diferente. E não só isso, mas os dados de terceiro TRI também estão bons. Né? A gente acabou de ter 2 leituras, né, de varejo do consumidor americano que foram muito boas, né? E até surpreendentemente boas. Então está mostrando para um terceiro TRI, apontando um terceiro TRI que também está bom. Tá? Nos nossos cálculos hoje, esse terceiro TRI está apontando para um crescimento de 2,6% anualizado, que é acima do potencial. Tá? Então, na verdade, a gente está revisando ligeiramente para cima o nosso crescimento de PIB americano. Né? Então, isso é uma boa notícia, sem dúvida alguma. Isso conversa muito com o que o Santucci falou, né? Quer dizer, corte de juros com crescimento saudável, isso é muito positivo para mercados. Né? Porque até esse corte de juros ele alimenta a expectativa de crescimento vai ficar saudável. Né? Então, isso é muito interessante, de fato. Exato. E aí, Santucci, agora em termos práticos, quando o investidor global olha ali, todo esse contexto que o João trouxe, renda fixa dando retornos expressivos, renda variável também. O investidor olha para o portfólio dele e aloca o portfólio, né? Como é que ele balanceia, né? Ele faz ali a alocação dele, né, entre as classes de ativos. O que você destaca aí? Quando a gente olha um pouco a natureza humana, você é avesso ao risco, né? Você tem medo do risco e você
decide alocar, né, a situação comum quando você vê uma situação de tranquilidade. Só que os mercados financeiros eles trabalham não necessariamente com essa mesma dinâmica, né? Quando o mercado existe muito risco, muita incerteza na mesa, é quando, se você fazendo um dever de casa dedicado, normalmente a gente tem alguns exageros em precificação, tem que olhar muito o fundamento. E quando está tudo muito bem, pode continuar muito bem, mas às vezes os preços estão mais antecipando uma perfeição. Eu quero dizer isso pelo seguinte, quem tem ainda bastante dinheiro, né? Você citou fundos de money market, você garante a rentabilidade de um dia ou de um mês, né? O que a gente tem visto como todos os bancos centrais globais subiram os juros para níveis super restritivos, Europa 3%, os Estados Unidos a 5,25%, vários mercados emergentes a 10%, 12%, 15%, são níveis restritivos. Então, o ponto de partida ele é muito importante para um juro pré-fixado, né? E quando você está nesse processo de abertura, ficar mais curto nos vencimentos na renda fixa, é uma estratégia importante. E nós fizemos isso durante a elevação de 2022, a gente ficou super curto na carteira dos clientes. À medida que a gente viu o pico, né, não só de taxas, né, o platô ali, os highs, a gente vem gerindo essa duração média dos portfólios exatamente para capturar o ponto de partida mais alto e um retorno muito mais expressivo, mais restritivo do que o ponto normal. À medida que o Banco Central vai cortando juros, isso vai se materializando na performance dos portfólios. E quando, apesar do juro lá em cima, o primeiro raciocínio seria, puxa, restritivo, vai cair a atividade, bolsa vai cair, vou sair de bolsa. Mas quando a gente identifica os setores ou as empresas dominantes que conseguem ter uma resiliência num juro alto, ou seja, aquelas que são geradoras de caixa, que estão na fronteira, né, da inovação, no caso, tecnologia da informação, os beneficiários, quem investe mais, a gente consegue navegar com um portfólio que fica um pouco mais blindado ou menos suscetível a esse juro alto. Na verdade, se apropriando de um benefício dessa situação mais restritiva. E quando os bancos centrais começam a corte de juros, que a gente está vendo isso já há algum tempo, uma situação de relaxamento mais monetário, os mercados andam mais ainda, né? Então, aquela pessoa que decidiu estar mais conservador e com dinheiro só sabendo o rendimento por um mês, alguns dias, tem esse retorno de 3, 4, 2, e está deixando eventualmente de participar de um ambiente ou de empresas, setores, ou mesmo de renda fixa de altíssima qualidade, que está com retornos muito mais expressivos do que taxa do retorno de um dia. Então, acho que vale a pena falar com o seu assessor de investimento, ver quais oportunidades, delegar parte dos investimentos ou ver alternativas para fazer esse dinheiro capturar não só, né, no ambiente atual uma inovação maior via renda variável ou uma rentabilidade melhor com altíssima qualidade em termos de empresas, né, nesse ambiente que o juro ainda está mais alto do que o seu equilíbrio. E também dá para operar um pouco a duração, algumas curvas, né, a curva americana está inclinada, mas às vezes a pessoa desavisada tem aquele tema, puxa, Estados Unidos está fazendo um combate, a questão das tarifas, a questão do ativismo ali do governo, vou sair dos Estados Unidos e comprar títulos de Europa. Que aconteceu. Aconteceu. Né? Essa diversificação é muito importante, nossos portfólios são diversificados. A gente olha os índices globais e a gente tem uma alocação, nossa visão tática é ter um pouco mais de dinheiro nos Estados Unidos pela inovação, estar mais curto do que os índices, porque as curvas podem se inclinar, as curvas longas, os países estão ficando mais velhos, então tem uma carga maior para financiamento de dívida mais no longo prazo, então ele tem uma pressão de emissões que eleva a curva de juros, a questão de gastos sociais são maiores que o envelhecimento da população, isso tudo a gente está, são nossas teses que a gente expressa nos portfólios. Então, o convite seria para esse cliente falar com o seu assessor de investimento, ver qual é o melhor investimento para esse ambiente. Nós fazemos gestão ativa dos clientes exatamente tendo isso em mente. Então, quando a gente viu o dólar americano neste corte deste ano se desvalorizar 10%, mas se a gente olha 6 meses mais para trás, em um ano, ele se valoriza 2%, 3%. Neste ano, 9%. Então, se o cliente este ano falou, nossa, estou com medo, vou tirar o dinheiro e comprar um título do Japão, da Alemanha ou da Inglaterra, se ele comprou um pouco mais que 3, 4, 5 anos, essa curva longa
se elevou. Na França, a gente tem os títulos da França estão pagando mais que títulos da Itália, que estão pagando mais que da Grécia. Então precisa ter um entendimento de que tipo de título, qual o vencimento. Então você pode ter ganho na moeda, você perdendo a marcação ao mercado dos juros. Então essa leitura, acho que é importante estar sempre junto de um assessor financeiro que acessa, né, nossos times de investimento, no nosso caso, para fazer essa leitura e ajudar o cliente a ter um investimento apropriado ao seu perfil de risco, ao seu objetivo de retorno e uma volatilidade que a gente vai ali estar projetando para ter segurança que o investimento é adequado para o cliente. Mas eu acho que é o momento, sim, de botar o dinheiro para funcionar. As condições atuais são bastante favoráveis, continuam favoráveis. Não, excelente. E não é uma combinação de dois fatores, né? É uma combinação de vários fatores, é uma leitura, né? Não é tão trivial assim. É por isso que eu sempre trago vocês aqui para trazer, né, esse conhecimento aqui para quem está nos escutando, né? E não se assustem, porque o mercado está volátil, mas tem uma performance muito expressiva e muito positiva aí lá fora, tanto renda fixa quanto renda variável, e há muitas boas oportunidades, né, Santucci? Sem dúvida. Okay, João. Bom, acho que a gente passou por todos os pontos aqui desse mês. Muito obrigada. Sempre bom ter vocês aqui, sempre uma aula. Muito obrigada. Obrigado, Carol, João. Obrigado. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Espero vocês no próximo episódio.